Salmo 23. Eu acho que depois de tanta coisa, o ideal era terminar um momento daquele de louvor e a gente já entrar na palavra, né? Mas não foi possível. Então, de olhos abertos ou fechados, do jeito que você escolher, faz uma oração a Deus, diga: Deus, eu amo a tua palavra. Eu amo muito a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Fale com Deus: Senhor, fala comigo. Ministra a minha vida. Aleluia. Deus fala por imagens, por fotografia, por visão, por impressões. É preciso estar sossegado, com a alma quieta, para muitas vezes ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a voz de Deus se mistura com os nossos pensamentos. É como se você consegue andar agitado com uma pomba pousada no seu ombro? Certamente que não. Então você precisa discernir a voz de Deus. E às vezes vem alguns pensamentos, você pensa que são pensamentos que vêm de fora, mas não, é de dentro, o Espírito Santo falando com você. Nós temos uma grande dificuldade de contemplação, mas é muito bom praticar, exercitar na contemplação. Deus fala muitas vezes no silêncio, na quietude da alma. Para ouvir a Deus muitas vezes é preciso silêncio. Com tantas vozes falando ao mesmo tempo, tem hora que a gente tem que desligar. Pense num amigo ao seu lado, andando com você, de fala mansa e suave. Você precisa prestar atenção. Aqueles pensamentos que vêm, muitas vezes é Ele falando e você não percebe. Mas agora eu oro em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, porque quando Tu falas, Tu nos fortalece. Diga amém, irmão. Diga: Senhor, quando Tu falas, Tu me fortalece. Aleluia, aleluia. Diga como Samuel disse assim: Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, que Teu servo ouve. Samuel disse: fala, Senhor, que Teu servo ouve. Senhor, fala conosco, Senhor. Dá-nos uma palavra, um comando, em nome de Jesus, nesta noite, específico, com endereço. Que esse documento que vai descer pelo Espírito tenha o meu nome, o nome de cada pessoa aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Eu amarro agora toda a fúria do inimigo, todo levante do adversário contra a minha vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga: está repreendido, cancelado, desfeito tudo que vem para tirar minhas forças, minha alegria, minha motivação, minha garra. Diga: eu confio no Senhor Deus. Aleluia. Diga: eu tenho a mente de Sião. Aleluia. Agora, de olhos abertos, vamos continuar orando. Nós vamos orar o texto que abrimos, tá bom? Então vamos começar. Diga comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Olha para o seu irmão e fala: segura agora. Vamos juntos? Diga: prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Agora profeticamente, com coragem, diga: certamente, é certo, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor. Aleluia.
Davi era pastor de ovelha. Foi ele que escreveu esse salmo. E quando ele escreveu esse salmo, ele estava mirando em Deus. E ele estava dizendo que Deus é isso tudo que nós lemos aqui no salmo que falamos agora. Mas ele estava falando que Deus é, porque de uma proporção bem menor, ele também era. Tudo isso aqui, quando ele cuidava das ovelhas. Ele dava vida pelas ovelhas. Ainda que algumas pessoas menosprezassem-no. Ele foi muito menosprezado, Davi. Até pelo pai dele. Até pelo pai. O pai rejeitava. O pai fazia pouco caso. Pense, você que é pai. Eu sou pai. Nós. Você que é mãe. Se chegar uma pessoa importante na sua casa, você vai fazer questão que todos os seus filhos estejam presentes. Jessé, pai de Davi, fez isso, mas excluiu Davi. Foi necessário o próprio Deus intervir e dizer: não são só 7, tem mais um, faltou o 8º. Tem mais um filho, manda buscar. E aí o profeta Samuel falou para o pai Jessé, falou: tem mais um, está faltando um. Porque não é nenhum desses que Deus escolheu. Tem mais um, ele falou: tem um menor que está lá no campo, cuidando de ovelhas. Aí o profeta disse: então vai buscar, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, ele era mais ou menos desse tamanho. Qual é o seu tamanho? Faz aí mais ou menos. Seu tamanho, pelo menos no espírito. Quando ele chegou, Samuel olhou e falou assim: esse aí, o Espírito de Deus falou com Samuel, é esse aí. É como se Samuel falasse: mas esse? Ele disse: é, Samuel, você olha a aparência, eu olho o coração, esse aí. Eu escolhi esse menino aí. Ele foi muito rejeitado. O irmão dele, quando ele foi lá, você lembra quando ele foi levar a comida para os irmãos, para o exército? O irmão dele viu ele conversando lá, e depois o irmão dele falou: ah, pai, volta para lá cuidar daquelas ovelhinhas suas. Volta para o meio daquele mato lá. Vai lá para aquele cantão. Não dava nada por ele, desprezava. Ele foi muito desprezado. Mas ele não deixou isso entrar na sua alma. Quando ele foi cuidar das ovelhinhas, ele dava a vida por aquelas ovelhas. Eu acho que muitos de nós não têm sucesso por causa disso. Porque a gente sempre quer mais. Isso faz parte do nosso DNA. Isso faz parte da nossa natureza. Isso não está errado. Está certo. Deus nos fez assim. Ele disse assim na sua palavra: você vai dar fruto. E quando você der muito fruto, eu vou vir, vou podar para você dar mais. Eu vou adubar, você vai dar mais ainda. Ele diz assim: você não vai dar fruto só na estação própria. Você vai dar fruto todo mês fruto novo. Você vai ter que ficar plantado junto a ribeiros de água, porque as suas folhas têm que estar verdes, e você tem que produzir. Porque quem não produz, eu corto e jogo no fogo. Você foi feito com esse DNA. Esses tempos atrás eu preguei aquela mensagem sobre aquela plantinha japonesa, esqueci o nome, de bandeja, bonsai. Bonsai é lindo, é maravilhoso, é caro às vezes, mas ninguém aqui nasceu para ser bonsai. Bonsai é planta de mesa. Dizem que pode fazer até com um pé de manga. Tem técnica para pegar qualquer árvore, em vez dela crescer, faz ela pequenininha. Lá em casa mesmo eu ganhei um pé de jabuticaba e limão. E já tinha um monte de limãozinho. Mas são uns limãozinhos desse tamanhozinho, não dá nem coragem de pegar. Aí eu falei: parece um bonsai, mas não é. Aí eu falo: nós não fomos feitos para ser bonsai, nós fomos feitos para ser árvores que dão muito fruto. Diga aleluia. Árvore que dá sombra, árvore que faz a diferença, árvore que tem produção. Foi para isso que Deus nos fez. Deus nos criou para isso. Davi não permitiu que aquelas afrontas entrassem na sua vida. E ele cuidava daquelas ovelhinhas, e cuidava mesmo. Quando surgia um leão, ele defendia. Quando surgia um urso, ele defendia. Um lobo, ele defendia. Raposa, pastor, a Bíblia não fala nem de lobo, nem de raposa. Mas se foi leão, se foi urso, meu irmão, não tem dificuldade nenhuma de pensar que naquele deserto surgiam muitos animais para comer as ovelhas de Davi. Diz a Bíblia que ele tirou foi da barba do leão, do bigode do leão, já dentro da boca de animais ferozes ele socorreu as suas ovelhas, porque ele cuidava, ele tinha aquele cuidado com as suas ovelhas. Deus permitiu ele ficar ali cuidando de ovelha. Foi a faculdade de Davi. A faculdade de Moisés foi aonde? Moisés viveu 120 anos. Quantos anos?
40 no palácio, estudou tudo que você pensar. Ciência, arte da guerra, inglês, francês, português. Pintar, tocar, cantar, astronomia, astrologia. Davi era Moisés era culto. Ele estudou aos pés de Faraó. Ele foi formado como príncipe do Egito. Depois de 40 anos, ele foi para o deserto. E lá no deserto ele ficou quanto tempo? Mais 40. Então ele ficou agora na dependência de Deus. A gente chama de faculdade de Deus. 40 anos. Ali ele largou aquelas roupas caras e agora vestia roupa de pele de camelo, pele de animal. Cheirava cabra, cabrito. Dormia no meio das cobras, cascavéis. E assim ele ficou no deserto 40 anos. Diz a Bíblia que ele se tornou mais pesado de língua. Se ele já tinha gago, se ele já era gago, então com esse silêncio do deserto, esse tempo no deserto, ele ficou mais com dificuldade de falar ainda. E depois de 40 anos de deserto, Deus fala: agora você está preparado. 40 no palácio, 40 no deserto, viu as coisas lá, agora você está aqui, agora eu vou te usar. Usou ele mais 40 anos. Davi, a faculdade de Davi foi no deserto, e ali ele aprendeu a cuidar de ovelha. E quando ele escreve aqui, ele fala daquilo que ele viveu. Quando ele chega a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele sabe do que está falando. Mas Davi se dedicou, o irmão dele disse assim: vai cuidar daquelas ovelhinhas. É como se dissesse aquela porcaria, aquilo que não presta para nada, aquele trabalhozinho subalterno, essa coisa que ninguém quer, vai lá cuidar. Você é arrogante de natureza. Ele não era arrogante, é porque ele tinha o DNA do rei. Quem está entendendo, diga aleluia. É isso. Ele tinha um DNA do rei. O sangue que corria nas veias dele era diferente. Ele sabia que ele era em Cristo Jesus. Tem muita gente que nunca cresce, Rodrigo, porque nada está bom. Se não for nesse lado, desse jeito, ele não quer. E às vezes as coisas de Deus começam sempre na humildade. Quem está entendendo, diga amém. Começa na humildade, irmãos, começa pequeno. Dificilmente Deus começa algo grande demais. As coisas de Deus é pequena. E na escola de Deus, quem não sabe se humilhar, certamente será humilhado, de uma maneira ou de outra, porque ele não vai ter sucesso, ele não vai progredir. Ele escolhe, ele quer, ele exige, ele briga. Quantas vezes eu vi pregando, falando assim: ó, não me põe na escala de domingo, só me põe na escala de tal dia. Eu digo: irmão, você está aqui para... Eu hoje em dia não preciso mais lidar com isso dessa maneira, mas até hoje me entristece. Eu não estou em tal escala, eu não estou em tal equipe, eu não estou em não sei o que. A gente está aqui para servir ao Senhor. E quando eu sirvo você, eu estou servindo a Deus. Davi sabia ficar, é ovelhinha, mas não te importa. Eu não estou fazendo para o homem. Quem me promove é o homem. Quem me deu essas ovelhas para cuidar é o homem. Essa é a visão do reino. Quem pode dizer amém? Fala para o seu irmão: Deus está te vendo, querido. É o Senhor que está te vendo. Na hora certa, aleluia. No momento certo, Ele vai te pegar e te levar para onde Ele quiser. Não é do homem. Você não está aqui servindo ao homem. Diáconos e diaconisas, esse trabalho não é trabalho de homem. A igreja não é de homem, é do Senhor. Essa é a nossa visão. Eu sou só líder, o pastor é líder e outros líderes, mas Deus está olhando e o líder é mais cobrado ainda. Essa igreja, o trabalho é de Deus, e você às vezes não sabe, fica escolhendo. Ei, irmão, não escolhe não. Pastor, mas a minha vocação é essa. Tá bom, no momento certo Deus vai te levantar na sua vocação, mas hoje faz do que está precisando. Porque se todos nós trabalhássemos do que está precisando, aqui não caberia hoje, que é uma vergonha caber. Aqui não caberia, teríamos que ter 4, 5 cultos no domingo, e antecipar a nossa construção ali, pôr uma tenda lá, fazer qualquer coisa. Hoje nós falamos para os casais: faça um vídeo, mande uma mensagem. Eu não quero que você perca se você fez, mas se não fez, olhe bem, era para ter feito. Eu fiz. Você fez, seu pastor? Não, eu fiz porque eu fiz mesmo, porque eu falei que era para fazer. Vamos convidar alguém, vamos falar de Jesus para alguém, vamos ligar para alguém, porque nós estamos aqui para isso, para exaltar e glorificar o Rei. Davi, irmãos, cuidou daquelas ovelhas. Então quando ele escreveu o Salmo 1,
o Salmo 23, ele sabia do que estava escrevendo. Quando ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está sabendo que quando ele cuidava daquelas ovelhas, ele tinha que prover tudo para aquelas ovelhas. Tudo. A ovelha é um animal simples, um animal bobo, um animal que não tem defesa, ela não sabe dar chute, ela não sabe dar cabeçada, ela não morde, ela não sabe nem correr do predador. Quando vem um bicho grande para pegar, ela não sabe nem correr, o bicho é tão besta. A ovelha, se ela começar a comer aqui, diz os estudiosos, começa a comer aqui essa planta, ela vai comendo, e quando a planta acabar, ela continua comendo terra. Aí tem que o pastor chegar e falar, ô bicho bobo, come lá. É verdade, não tem noção. Ele diz assim, leva-me para junto das águas de descanso. Diga, leva-me, Senhor, para as águas de descanso. A ovelha não bebe água em correnteza, em onda grande, lugar agitado, porque ela não sabe nadar, ela morre afogada. Ela entra perto, bota a boca, aquilo molha o pelo, aquilo pesa, ela morre afogada. Então ele levava para um lugar com aquelas prainhas bem calmas, e fala, bebe água aí, filha, água limpa. Elas ficavam bebendo ali. Ele disse assim, o seu cálice sobre mim. Ele disse aqui no Salmo 23, unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Dizem que lá na Palestina, nas terras de Israel, uma certa época do ano, dá muito mosquito, muita mosca. Então o pastor de ovelha passa um óleo nas orelhas, no focinho, na boca daquele animal, unge ele mesmo, unta com óleo, um certo tipo de azeite, porque os mosquitos vêm, pousam, e alguns entram no ouvido ou pelo nariz, passa do limite. É uma época que tem muito inseto, muita mosca, muito mosquito, e eles entram e vão para dentro da cabeça da ovelha. E quando entra para dentro da cabeça da ovelha, ela começa a dar cabeçada. Então o pastor tem que ficar ligado naquela época certa, derramar azeite, passar, untar uma por uma com óleo. Porque quando o pastor está no meio das ovelhas, elas são mansas, mas de repente, se uma tem algo na cabeça, ela fica doida, desesperada, e ela começa a dar cabeçada, ela começa a dar chute, ela começa a agir diferente, ela fica agitada, e o pastor olha para a ovelha agitada, ela não é assim. E aí ele fala, tem um bicho dentro dela, ela não está bem, ela não está normal. Ele discerne que ela está enferma. Na igreja de Jesus é assim, na sua casa é assim. Às vezes você percebe, pai, que alguém da sua família não está agindo normal, ou qualquer pessoa, você discerne que está áspero. Você já viu a pessoa quando começa a mexer com droga? O adolescente começa a mexer com droga, ele fica rebelde, nervoso. É certo, sei do que estou falando, de estudos e de acompanhar, e de ver, e de conhecer, eu sei, ele fica rebelde, ele fica e tal, e você sabe, e o problema ali é muito mesmo espiritual também. Então quando alguém começa a agir diferente, fica rebelde, dando cabeçada, dando patada, dando coice nos líderes da igreja, eu já chego e falo, irmão, fique trauma, ore por ele. É como se eu dissesse, tem bicho ali. É verdade. Aí é necessário o pastor vir, cuidar, passar azeite, pastor supremo de nossas almas, passar azeite na cabeça, cuidar daquela ovelha. Ela começa a ver defeito do rebanho, ela começa a se sentir sentimentos pejorativos, começa a se sentir menosprezado, rejeitado. Não tem nada disso. Quantas vezes a gente pensa uma coisa, a gente vai ver, papai, não tem nada disso. Fala, pastor, está todo mundo sabendo, só se você contou, porque ninguém está sabendo, nem eu estou sabendo, estou sabendo agora. Mas o diabo joga aquela saia e fala, está todo mundo sabendo, não está nada. É igual aquela conversa, está todo mundo falando. Quantos estão falando? 1, 2, 3, 4, só esses 4. E esses aí são os mesmos fofoqueiros que sempre falam tudo, não sei como é que pode. É verdade, está todo mundo sabendo nada. Aí o diabo começa a agir assim na mente da pessoa, entendeu? Ele começa a olhar para essa igreja e diz, essa igreja não é boa mais não, era boa até ontem. Não, essa mulher não presta também não, vou largar essa mulher, vou arrumar uma outra. Esse homem também, não sei o que.
começa a andar. Então ela sai do aprisco, começa a andar em outros lugares, vai para a faculdade. E aí começa ali, começa ali. E já vi essa novela muitas vezes. Eu sei onde vai dar esse negócio. Eu digo, ei, volta para o aprisco. Vem cá, passa azeite. Diga azeite. Diga azeite. Aleluia. Davi disse assim: derrama, Senhor. Unge-me a cabeça com azeite. Unge-me, Senhor, a minha cabeça com óleo. Entende? Davi sabia, e ele transferiu isso para Deus. Falou, isso aqui é Deus, que supre as minhas necessidades. Refrigera a minha alma. Isso é justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por tua causa. Não porque eu mereço, o versículo 3, mas por tua misericórdia, por tua bondade. Esse salmo é um salmo de proteção, de provisão, de direção. E nesse salmo, segundo os estudiosos, consta aqui 7 nomes de Deus: Adonai, Senhor, e outros mais. E Davi está dizendo aqui: Senhor, refrigera a minha alma. Irmãos, porque você sabe hoje você sabe disso, que os animais estressam, né? Eles ficam estressados, mudam o comportamento. Diz que toda vaca que vai para o matador é como se ela soubesse, mesmo esses animais de corte, e elas estão com a pupila dilatadas, e elas sabem que vão para o abatedouro. E você tem um animalzinho em casa, você sabe que ele fica estressado, às vezes muda de ambiente, às vezes você faz alguma coisa, estressa ali. E Davi, quando ele fala refrigera a minha alma, ele está falando assim desse estresse que nós sofremos do dia a dia, dessa pressão. Essa semana eu estava numa campanha por uma pessoa aqui da igreja, e eu fiz 9 dias, terminei ontem, graças a Deus. Mas eu estava na campanha e teve um dia desse que foi um dia muito assim, bem complicado. E aí, quando chegou naquele momento, eu fui para casa, eu falei, nossa, esqueci do meu tempo de oração e tal, da campanha, Glaucia. E Glaucia já estava deitada na cama. Ela levou, quer que eu vou? Eu falei, não, você já está deitada, deixa que eu vou fazer sozinho. E aí eu fui para aquele lugar, e não foi um dia fácil. E aí quando eu ajoelhei, literalmente, eu senti o bálsamo do Senhor. Eu disse, por que a gente demora a vir para cá? Esse lugar é qualquer lugar que você se desligar para estar com o Senhor. Eu senti o refrigério da alma. Quando Davi diz, refrigera a minha alma, ele sabia, é como se ele estivesse olhando para 2022. Esse tempo de aperto na alma, de setas na alma, de depressão, de síndrome de pânico, de medo, de insegurança, de incerteza, de roubo, de violência. Esse mundo que estamos vivendo. Ele diz, Senhor, não adianta ficar tomando remedinho, tomando esse, embora seja necessário, os médicos o sabem, e nós também. Mas o que realmente cura a nossa alma é o bálsamo do Senhor, é o refrigério de Jesus, como está aqui. Refrigera minha alma, cala minha alma, silencia meus pensamentos, aquieta-me, Senhor, o coração. Tem gente que faz meditação, que faz yoga, que faz não sei o que, e que faz outro e tal. Nós temos, irmãos, a cura. Muitas, talvez todas das doenças seríamos curados se buscássemos o silêncio, o refrigério para a nossa alma no Senhor. Ele diz aqui, prepara uma mesa. Naquela época, vamos supor que tinha alguém sendo perseguido. Se ele entrasse na sua casa e você o recebesse ali na sua casa como seu hóspede, aquele perseguidor não tocaria no seu hóspede. Ele iria lá para matar ou prender. Você diria, houve épocas assim, não todas as épocas, houve épocas, houve momentos, até nos vikings você vê isso. Os povos bárbaros, existia essa cultura. Então se ele chegasse, você dizia, você pode até fazer o que você quiser, mas enquanto ele estiver aqui não, porque ele está debaixo dos meus cuidados, ele está na minha casa. Vocês lembram quando os anjos desceram na casa de Ló para destruir Sodoma e Gomorra? O povo da cidade foi lá para pregar os anjos, e Ló falou, não faça isso. Tome as minhas filhas virgens, fique com elas. As moças aqui eu levo para vocês, mas não toca neles, eles são hóspedes meus.
O povo da cidade estava tão pervertido que a Bíblia não esconde, então eu também não vou esconder. A Bíblia diz que aqueles homens foram lá para estuprar os anjos do Senhor. Eles foram para violentar aqueles homens, fazer sexo com eles. Tamanha era a perversidade. Aqueles homens chegaram na cidade, entraram na casa de Ló. Então o povo viu, e o espírito do diabo reinava tanto que eles quiseram fazer isso. E Ló falou: não faça isso não. Pega minhas filhas. Eles: não queremos suas filhas, queremos eles. E aí você sabe o final da história. Existia esse sistema de proteção, e Davi invoca isso aqui, dizendo: prepara-se, o inimigo lá fora, olhando para você e dizendo: ele é um homem, um ser humano, eu sou um espírito, eu estive presente no céu, na presença do Deus Todo-Poderoso, eu vi coisas que não há idiomas para se descrever, eu posso destruí-lo facilmente. Mas Deus diz assim: aqui você não toca não. E Davi foi mais longe. Davi diz assim: prepara uma mesa de banquete. Imagine isso, irmãos, uma mesa de banquete, você se assenta e seu inimigo fica rosnando os dentes lá fora, e seu anfitrião te servindo. É o que tem acontecido, irmãos. Irmãos, se o mundo pudesse, ele destruía a igreja. Irmãos, a igreja incomoda o mundo, incomoda o espírito de prostituição, de adultério, de anarquia que tem aí fora. A Bíblia chama de coluna da verdade, boca de Deus, aleluia, detentores da promessa, guardiões da promessa, da palavra. Nós somos. Diga: eu sou guardião da promessa, aleluia. É porque amamos a promessa, amamos a palavra de Deus. Mas se não fosse nós, só somos sal. Se não fosse nós, esse mundo ficava podre, mais do que cheira mal, onde o pecado não tem limite, onde, irmãos, o que Deus criou de forma santa e bela, o sexo, por exemplo, o diabo perverteu tudo, detonou tudo. As coisas precoces, elas não têm o mesmo sabor. Chupe uma manga de vez, ela não é igual quando você vai lá e colhe no tempo certo, e ela é doce como mel. Uma jaca, por exemplo, no final do ano começa a dar. Aqui na região temos umas que parecem mel. Você vai no Oriente, eles nem conhecem. Eu já estive no Oriente e falei assim: você conhece jacas? Aqui não tem. Nem importa. Pois é, você tem que ver esse fruto lá no Brasil, mas tem assim de sobrar, e é bom. Rapaz, é um das frutas que eu mais gosto. É uma coisa lá, sabe? Esse tem a tâmara, tem a banana e outras, mas a jaca quase não tem. Aquela fruta. Agora, come ela fora do tempo. Sexo fora do tempo não é bênção, irmão. Estou falando sério. Tem um irmão aqui que caiu um tempo atrás, muito tempo. Uma pessoa que me contou e falou: pastor, quando terminou, eu me sentia sujo. Eu falei: porque o sexo fora da bênção de Deus, é isso que ele faz. Agora, quando o cara tem um cauteres na mente, sabe o que é um cauteres? É como se fosse, para você entender, um calo. Quando eu estudava na escola primária, então eu pegava no lápis, talvez você também, com muita força. Aí deu um calozinho assim, aqui, tem até hoje eu acho. Quem já teve isso? Todo mundo, né? Apertava muito o lápis assim, vai calejando. Quem lutou artes marciais, dá soco naqueles lugares, no chão e tal, fazia apoio, calejava os dedos. Depois você dá um soco forte na parede, nem sente, não sente mesmo. As pessoas que têm a mão calejada, não sente mesmo. Isso é como se fosse um cauteres. Só que o cauteres que a Bíblia fala é na mente. Sua mente fica insensível. Você não consegue mais perceber a vontade de Deus, a voz de Deus. Para você tudo é normal, você fica meio brutalhado. Você fala: isso é pecado. Para ele não, porque ele tem um cauteres na mente, já cauterizou a mente. Então ele vai vivendo um dia atrás do outro, pecado sobre pecado, iniquidade sobre iniquidade, pornografia sobre pornografia, imundície sobre imundície. Ele vai se envolvendo, mentira sobre mentira. Ele vai ali, quem está na lama se suje mais, ele vai se sujando, um abismo chama outro abismo. E aquele trem não para. Se não tiver ninguém orando por ele, misericórdia de Deus, aquilo ali vai levar para a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, querido. E aqui Davi disse para Deus: Senhor, prepara uma mesa para mim, na frente dos meus inimigos, dos meus adversários. E quando eu estiver sentado na mesa, olhe bem,
unge a minha cabeça com óleo. Olha lá o versículo. Preparas uma mesa, vamos ler junto, 1, 2, 3. Preparas-me. Prepara uma mesa, eu vou sentar nela. E o inimigo que me odeia vai me ver sentado na mesa. O Senhor me servindo, comendo as comidas que o Senhor me deu. Eu só vou comer o que o Senhor me deu. E nesse momento que eu estiver lá, unge a minha cabeça com óleo. Me enche do Espírito Santo. Diga glória a Deus. A irmã disse lá fora. E ele disse, mas não só isso. Põe vinho no meu copo, até transbordar. Que fala da alegria. Traga alegria no meu espírito. Alegria é contentamento. Alegria é satisfação. Alegria é festa, é júbilo. Eu tenho lido um material de alegria, sobre alegria. Eu já escrevi um capítulo num livro meu sobre alegria. Mas agora eu estou lendo um material sobre alegria. Eu precisei de ler 3 vezes o mesmo capítulo. 3 vezes. E eu estou diluindo esse material para ministrar o seu coração. Mas eu só quero te dar uma palhinha. A gente ora falando, Senhor, Tu exiges santidade. Tu exiges santidade. É verdade. Mas Deus exige também alegria. Eu vou ministrar isso para você. Guarde no seu coração e faça como Maria. Guarde no coração. Alegria não é uma opção. Chega a ser um mandamento. Desde do Gênesis até lá no final. O Senhor, quando a gente diz, o Senhor quer que você seja alegre. Isso não é teologia distorcida, não. Esse material, acho que é C.S. Lewis que eu estou lendo, se não me falha a memória agora o autor. É um teólogo respeitado. Mas ele vai dando os textos, você vai comparando. Fala para o seu irmão só essa palhinha, fala, o Senhor quer que você seja alegre. Aleluia. Enche meu copo, para ele se alegrar. Mesmo, é mistério, mas fala com ele, nessa noite, Deus vai derramar sobre você o epiroregel dele. Eu vou te explicar. Epiroregel. Aleluia. Ele disse, prepara uma mesa. Sabe, irmão, quando Deus começa a te abençoar, e começa o diabo a rosnar, o diabo você entendeu? Usa às vezes até parente, amigo, irmão, pessoa que você conhece, começa a falar, nem sabe o que está falando. Fala para o seu irmão, se Deus decidir te abençoar, acabou, irmão. Quando Deus decide nos abençoar, acabou. Aí você bota a mão no ministério, você bota a mão num grupo, você bota a mão no negócio, o negócio vai. Porque a bênção de Deus está sobre você ali. Aleluia. Davi, aqui nesse contexto todo, ele pede a Deus, sossega minha alma, aquieta meu coração. Ele diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não é que eu vou andar, mas ainda que eu ande nesse lugar, eu não terei mal nenhum. Por quê? Isso aqui que é importante. A gente ter essa convicção de que Deus está conosco. Deus está do nosso lado. Nós precisamos, lembra que eu falei com você no início? Essa frase eu anotei ontem na minha meditação, dizendo, pense num amigo ao seu lado, de fala mansa e suave, andando com você. Tem um irmão aqui que chama-se Giovanni. Ele diz que toda vez que ele entra no carro, ele limpa a cadeira do lado, embora o carro dele seja novo, ele limpa a cadeira e fala, Jesus, esse lugar é seu. Aleluia. É igual você quando chega no restaurante, vai comer, você fecha os olhos e fala, ô Jesus, você está aqui, né? Obrigado por essa comida maravilhosa. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou ficar tranquilo. Por que esses artistas ficam tranquilos? Esses hollywoodianos, o presidente, os filhos do presidente, os ministros, porque tem um monte de segurança do lado deles. Mas nós somos gente simples, mas mesmo assim Deus cuida de nós. Fala, eu tenho um segurança do segurança, aleluia. Aleluia. É claro que nós não vamos tentar a Deus
Mas ainda que precisemos andar no vale da sombra da morte, tem uma rodovia em São Paulo, entre São Paulo e Rio, que quem tem moto não passa ali. Tem um delegado aqui em Vitória, que ele faz escolta, ele é motoqueiro e faz escolta. E lá no Rio, quando o grupo de moto vai dar um passeio, eles precisam contratar uma pessoa com fuzil para ir junto. Olha o nível que o Rio de Janeiro chegou, pior do que São Paulo. Mas no Rio, quando assim vai um grupo de moto, precisa contratar 2, 3 seguranças com fuzil, não é com revolvinho não. Porque disseram que os motoqueiros estão assim, 30 motoqueiros, eles vêm, os assaltantes, entram no meio de todo mundo e tomam a moto do cara. Falam, eu quero essa aí, desce. E roubam, isso estava acontecendo muito. Então, quando as pessoas vão para o sul do país, passando por ali, eles evitam certos rodoanéis e certas linhas que tem lá, passa por fora, de moto. E esses tempos eu estava com a minha família, e não falei nada para eles, mas eu estava, Senhor, já tinha visto no mapa, mas é tanta entrada assim, que até o GPS erra. E quando eu vi, eu estava dentro de São Paulo, no lugar que não podia passar, eu estava ali. E eu me lembrei desse salmo, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou aqui porque eu quis, eu errei o caminho. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não, você não sabe, você não está entendendo. Você não está entendendo. Então essas histórias tem muito lá no meio dos motoqueiros, e você fica com medo de passar. Tem moto que pode passar, mas tem outros que não pode passar, porque é o alvo dos ladrões. E eles vão com aquelas motos que correm mais, e chega do lado, é uma coisa terrível. E eu me lembro que na ida eu errei o caminho, passei lá, e na volta eu tive que passar também, no mesmo lugar. E eu me lembro de ter citado esse salmo, dizer, Senhor, Tu estás aqui nesse negócio. Paul Yang-Shu conta que na época que ele começou o avivamento, um grande avivamento na Coreia. A Coreia do Sul era um país miserável, pobre. A Coreia do Sul passou por uma grande recessão, guerra. Você sabe da história, não tem muitos anos que a Coreia do Sul é o que é hoje, país de primeiro mundo, grandes empresas, influencia o mundo todo, país riquíssimo. O pastor Paulo Kim falou para mim, falou, lá a polícia não anda de revólver. Eu falei, nenhuma? Ele falou, nenhuma, não tem revólver a polícia. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mas nenhuma? Ele falou, não, tem uma que tem, mas quando tem que vir, quase nunca vem. Eles ficam lá no quartel, se precisar é que vem com revólver, mas não tem revólver na Coreia do Sul. Então não tem, eu falei, meu Deus, eu falei, é verdade. Não tem roubo, não tem nada disso. Mas não era assim. Tinha uma época que eles comiam cachorro, qualquer cachorrinho. Passasse um cachorrinho no meio da rua, tadinho. Era todo mundo correndo atrás do cachorro, tanta miséria, fome. E ele pegava o cachorro e comia. Matava e comia. E aí, Deus usou esse homem, pastor Paul Yang-Shu, e começou um grande avivamento na Coreia, você sabe. Igreja pequena lá tem quantos mil membros? 500 mil. Ah não, tem uma congregação ali, quantos membros? 1 milhão. É mesmo? É. Quantos? Lá tem um culto 5 horas, pastor Paulo me contou. 5 horas da manhã. Diz ele que quando você vai chegando perto da igreja, você só vê japonesinho, coreanozinho correndo 5 da manhã para chegar cedo da igreja, senão não senta. Não sei quantos mil. Você tem que esperar o outro culto. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Eu tenho muita vontade de ir lá. Um dia Deus vai nos levar naquele lugar. Eles têm um monte que eles só ficam orando. Entra numas casinhas parecendo iglu, a montanha de oração. Você entra lá, só dá para ficar de joelho. Só de joelho, Thelma. E lá tem uma moringa e um copo para beber água. O resto, a gente não aguenta não. Aqueles coreanos, quando eles vão orar, é 3, 4, 5, sei lá quantas horas. Eu me lembro quando eu era novo convertido, os irmãos me chamaram para orar. Eu fui, ajoelhei para orar com eles. E deu 5 minutos, os irmãos não levantavam. Eu falei, meu Deus, mas que tanto assunto. 10 minutos, meia hora, já estava cãibra nas 2 pernas, dor na coluna, no pescoço, na ponta. Desesperado, e os irmãos não levantavam. Ainda falavam uma língua estranha, que eu não entendia nada. Eu olhei para um, ele estava debaixo da cadeira, literalmente era banco naquela época, deitado lá debaixo. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Eu sou batista. Ele conta que na época desse grande avivamento, Deus começou a mudar a Coreia. Alguns jovens, eu não me lembro se 3 ou 4, esses jovens disseram assim, se Pedro andou sobre as águas, nós também vamos andar. Estava uma época de chuva,
aleluia não. Estava uma época de chuva. Os rios estavam transbordando. Quem já leu isso aí? Vários já leram, a irmã já leu. Eu já vi contar. Os rios estavam transbordando. Aqueles jovens cheios de fé, cheios de autoridade, chegaram da beirada do rio e disseram: Pedro andou sobre as águas. Você crê, varão? Creio. Você, irmão, também. Então também estamos na fé de Pedro. Nós vamos andar sobre as águas. E ele conta com muita clareza que eles, morreu todo mundo afogado. E aí quando foi no outro dia, os jornais, a igreja estava revolucionando, o jornal começaram e foram entrevistar ele. E aí Deus deu a ele essa sabedoria naquela época, não sei nem o ano, mas está no livro dele, Quarta Dimensão. Ele já está no Senhor. E aí perguntaram para ele, e aí? Ele estava na fé, era sincera. E ele explicou, ele disse: isso é tentar a Deus, irmãos. Mas ele não disse isso, ele disse: quando Pedro andou sobre as águas, ele recebeu uma palavra rema de Deus. Se outra pessoa entrasse ali, se afogava. Mas Deus falou com Pedro: Pedro, venha. E Pedro desceu do barco e andou. Aqueles jovens, por simplicidade, não maldade, estão no céu, morreram em Cristo, não se suicidaram. Não foi um assassinato do próprio, se mataram voluntariamente, não foi. Mas eles também não receberam uma palavra rema. Por isso que quando a gente chega aqui no culto, a gente precisa receber de Deus uma palavra rema, lendo esse salmo. Esse salmo aqui, irmãos, é um salmo para você pegar ele e ler a semana toda, 10, 20 vezes por dia. Dentro da sua casa, o Senhor é meu pastor. Vai mudar a atmosfera, vai mudar o ambiente, e a glória de Deus vai manifestar na sua casa. Aqui ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Aleluia, aleluia. Ele tinha essa certeza. Por que ele tinha essa certeza? Eu quero encerrar, partindo para o final. Por que ele tinha essa certeza? Porque ele tinha comunhão com Deus. Catherine Kuhlman, pregando para um auditório de milhares, aquela mulher fantástica usada por Deus, onde o Espírito Santo era tão forte na vida dela, que aconteciam coisas extraordinárias. Até hoje se fala sobre essa mulher. Tem vídeos dela que você olha e fala: meu Deus, que é isso? E diz ela olhando para o auditório, ela disse: o Espírito Santo é mais real para mim do que você que eu posso ver. Nossa, o Espírito Santo para mim. E isso se confirmava no que Deus a usava. Eu fiquei pensando: como é que uma pessoa tem coragem de falar isso? É porque ela tem comunhão com Deus. E eu quero um pouco dessa comunhão. Por que Davi disse o que disse? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele disse: prepara uma mesa, deixa o inimigo lamber os beijos, morder os beijos, dar cabeçada, faz o que quiser, prepara uma mesa, ele vai ver a minha vitória. Diga: o meu inimigo verá Deus me exaltar. Aleluia. Assim você não vai, irmão. Fala: diga: o meu inimigo vai ver Deus me exaltar. E Deus vai me exaltar. Aleluia. Aplauda o Senhor, meu irmão, porque a bênção de Deus chegando. Irmãos, nós precisamos de pais como Davi, mães como Davi, que tem o Senhor como seu pastor e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem uma versão do hebraico que eu anotei na minha Bíblia, que diz assim: ele não me faltará. Ou seja, você não precisa de um copo de água, você precisa dele. Você não precisa de um prato de comida, você precisa dele, porque ele é que provê tudo isso. Entende? É como Hebreus diz, Melhorinho: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Davi tinha essa fé, e ele falou com Deus: Senhor, traga paz à minha alma, me leva para pastos verdejantes. Eu não quero ir comer onde tem cheio de espinho, Senhor, cheio de espinho, e você está ali como desesperado. Quando a gente era jovem, irmão, isso já aconteceu comigo também. Talvez já aconteceu com você, você já ouviu. Mas passava na sua casa 2 horas da tarde.
2 horas da tarde. Não tinha telefone naquela época. Quem tinha telefone era rico. Lembra disso? Eu me lembro, irmão, que eu tinha que andar assim, mais ou menos assim, meio quilômetro, para chamar o vizinho, porque o telefone estava tocando lá em casa, um parente lá de Minas Gerais. Quem pegou essa época? E o telefone ficava lá esperando para o vizinho, né? Ele ia. Era assim. Você pegou isso? Descia o morro todinho, né? Eu digo morar perto do morro ali, ó. É daquela época que nem televisão tinha. Ainda fazia hora com os meninos da rua. Só tinha uma televisão no morro, lá no beco. E aí falava com os meninos: hoje tem um faroestaço. Que horas? Ah, é de tarde. Os meninos ficavam lá a noite toda. Chegava no final e falava: não passou não, deve ser amanhã. Era a hora que estava fazendo. Isso era maldade. Davi, irmãos, olha isso aqui. Ele disse: me faz repousar em pastos verdejantes, num lugar de espinho, de pedra. Não, me leva onde a relva, onde eu deito e como, onde tem beleza, onde eu descanso, os prados, as campinas verdejantes. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando eu era solteiro, às vezes os meninos ligavam, ou sei lá, ia lá em casa e falavam: tem um culto em tal lugar, vão lá que vai ser uma bênção e nós vamos lá fazer o culto. Lembra disso, pastor? Aí, então vão. É o Alexandre que vai tocar o violão. É mesmo? É. Alexandre, aí o Alexandre chegava, falou: cadê a guitarra? Eu falei: Alexandre, é você que vai tocar. Não, mas ele falou que fulano ia pegar. Ah, então vai lá buscar na casa de Beltrano. Aí ia buscar na casa de... Eu ficava pensando: esse negócio não vai dar certo. Irmãos, ia ter que correr atrás de cabo, atrás de carro para levar, atrás de bicicleta para empurrar, atrás do sei o quê. Era aquela luta, tudo desorganizado, não sei o quê. No final, montava a caixinha lá em praça pública, lá beirando os 5 que tinha que terminar, porque 7 horas tinha o culto, tinha em casa tomar banho e ir para a igreja. Era uma tribulação. Eu sei que você não passou por isso, só eu. Eu até pensava: isso não é de Deus não, gente, pelo amor de Deus. O negócio de Deus é organizado. O salmista diz assim: leva-me para águas, para pastos verdejantes. Quem está entendendo isso? Aleluia. Pastos verdejantes, no domínio do Senhor. Aquele lugar cheio de espinho, aquele lugar complicado. Ei, irmão, não vou não. Só se Deus falar comigo mesmo. O salmista era assim. Irmãos, nós precisamos. E o versículo 6, ele diz assim: bondade e misericórdia. Diga: bondade é Deus te dar o que você não merece, e misericórdia é Ele não te dar o que você merece. Às vezes você merece um castigo, a misericórdia dele fala: não, agora não. Merece uma coça. Não. Dá um abraço nele, dá um beijo nele, troca as roupas dele, fala que ele tem valor. Aí depois, aquele castigo, você mesmo vem e fala: oh, me perdoa, que vergonha, eu não devia ter feito aquilo. Diga: misericórdia. Aleluia. Ele disse assim: bondade e misericórdia. Deus não te dá o que você precisa, que você merece, mas te dá o que você não merece. É 2 extremos. Ele vem, te abençoa e diz: você já foi surpreendido por alguém? Já foi surpreendido por alguém? Alguém chegar e te dar um presente assim, que você não esperava? Você fala: puxa vida. Eu falo: não, Deus tocou no meu coração aqui para te abençoar aqui agora, com esse presente. Eu falo: isso é Deus falando com você. Aleluia. Porque Deus age assim, irmãos, na nossa vida. Às vezes você fecha um negócio que você não estava nem esperando. Quem recebe aí? Essa semana você vai fechar um negócio que você não está nem esperando. Aleluia. É profético, recebe aí, meu irmão. Não fica de bobeira não. Recebe em nome de Jesus. E eu encerro aquele dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar, eu não vou desviar, eu não vou esfriar, eu não vou fraquejar, eu vou continuar firme para todo sempre na casa do meu Deus. Ele disse: minha alegria não está nessas coisas materiais, a minha alegria está no Senhor.
Ele sabia como que a vida é passageira. Ontem você era um menino, hoje você já é um homem. Como passou rápido. Como que parece que a coisa está acelerada. Fala para o seu irmão, então aproveite para servir a Deus. Sirva a Deus. Estou vendo um casal abraçado. Curta essa mulher. Curta esse homem, minha irmã. Aproveite. Deixa as briguinhas, casais. Aquelas coisinhas. Ceda, seja mais quebrantada. Mais quebrantado. Ame esse homem, ama essa mulher. Restaure o amor. Viva intensamente com a sua esposa. Aproveite ao máximo. Pare de relembrar o passado. Faça o bem casado. Viva ao máximo. Você já orou pelas estações do ano? Porque às vezes você fala assim, não gosto do inverno, não gosto do verão, faz calor demais, o inverno faz frio demais, eu não gosto da primavera, muita flor, muito pólen. Aqui no Brasil não tem tanto pólen assim, eu acho que nos Estados Unidos que tem, que o pólen faz até mal. Eu estava gripado, ela falou assim, é o pólen. Eu falei, que pólen? No Brasil não tem pólen assim não. Eu estou andando no meio da floresta amazônica, negócio de pólen. Eu não gosto do outono. Outono é o que mesmo? Folhas secas, árvore tudo pelada. Eita, pai, que tristeza. Aí o salmista disse que nós temos que aproveitar cada momento, cada fase. Quando faz sol, quando faz chuva, quando venta. Entendeu? Cada dia que você diz assim, não gosto disso, você está perdendo aquilo ali. Você não pode perder nada. Fala para o seu irmão, você não pode perder nada. Não perca nada, pegue tudo. Cada estação do ano está terminando agora. Uma do frio e vai entrar outra. Mas aproveite ao máximo tudo que Deus está te dando. Cada estação, cada manhã, cada tarde, cada noite. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. Olha, irmãos, bondade e misericórdia, Deus te prosperará, aleluia. Eu vou ler agora, fala para o seu irmão Ipiroreguel sobre a sua vida. Pode falar sem medo, pode confiar. Fala para o outro do lado, fala Ipiroreguel. Aleluia. Pode dizer aleluia, irmão. Aleluia. Essa palavrinha está em Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses 1, 19. Apóstolo Paulo estava numa situação difícil, muito complicada. Então ele disse assim: eu estou certo que isso vai acontecer na minha vida, por causa da oração de vocês e pela provisão, o Ipiroreguel do Espírito Santo de Jesus Cristo me redundará em libertação. Paulo disse: eu estou certo, diga eu estou certo, que o Ipiroreguel de Deus vai vir sobre a minha vida. Sabe o que é essa palavra? Essa palavra Paulo, eu já lhe falei, essa palavra Paulo usou do secular, não é uma palavra religiosa. Na época do grego, na Grécia lá, um período lá dos gregos, uma companhia de teatro ensaiava exaustivamente para apresentar uma peça. Quando chegava na semana da apresentação da peça, acabava-se o dinheiro, acabava-se o recurso, todo o esforço, tudo foi perdido, não tinha mais nada. De repente surgia um doador, um benfeitor, um anônimo, que surgia e perguntava: quanto vocês precisam para fazer a apresentação e fazer toda a temporada? Aí ele dizia: tanto, R$10. Ele dizia: então toma 20, conclua o que vocês precisam e ainda vai sobejar. Epiroreguel. Epiroreguel, eu escrevi na minha Bíblia para não me esquecer. Ela significa um favor. É um favor, uma provisão inesperada, uma ajuda vindo de Deus. E Paulo pegou essa palavra e diz: eu estou preso, o caso é de morte, o negócio é certo, é sério, mas eu estou certo. Olha a fé desse homem. Era igual a de Davi. Quando Davi disse: bondade e misericórdia certamente me seguirão. É como ele pegasse essa palavra do Novo Testamento e
dissesse: o negócio humanamente está estreito, mas do céu já veio o Ipiroreguel de Deus, e uma provisão inesperada, um contrato novo, aleluia. Irmãos, Deus trabalha com imagem. Deus trabalha com imagem, impressão. Ele fala por imagem, fotografia, visão. Entende? É a forma que Deus usa para nos falar. Ele diz assim: olhe para as estrelas do céu, Abraão, para a imagem, para você se lembrar que a sua geração será como esse monte de estrela. Olhe para a praia, areia da praia, pise nela. É para você se lembrar que a sua descendência será como a areia do mar. Ele disse para Josué: olhe para os seus pés. Todas as vezes que você vê seus pés, você se lembrará que você vai pisar sobre a cabeça do seu inimigo, e aonde seu pé pisar eu vou te dar como herança. Lembre-se disso. Todas as vezes que olhar para os seus pés. Ele disse: olhe para aquele monte e imagine ele se precipitando ao mar. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus trabalha com imagens. Quando você fala uma palavra, ela gera uma imagem. Céu, já veio a sua mente céu. Cachorro, já veio um dog na sua mente. Palavras geram imagem. E Davi disse: bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. E agora eu quero que você que crê no Salmo 23 feche os olhos e veja a bondade e a misericórdia de Deus andando atrás de você, te alcançando enquanto você estiver dormindo. A bondade e a misericórdia tocando seu telefone. Você vai dizer: eu não mereço, mas olha Deus aí, ó Deus aí. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, porque Ele é seu pastor e nada te faltará. Aleluia. Se você recebe, se expressa, manifesta. Deus trabalha por imagem, por associação. Aleluia. Você é obra do fabricante. Você é compatível com Deus. Você está habilitado, preparado. Você está habilitado para receber de Deus. Aleluia. É igual você compra um celular, aí você vai e compra um mais novo. Você pega aquele celular e bota só do lado. Eles são compatíveis. Tudo que tem no celular passa para o outro automaticamente, porque ele é compatível a receber. Nessa noite eu quero te dizer que você também é compatível a receber de Deus. Veja a bondade de Deus chegando naquele problema. Veja a bondade de Deus tocando no seu marido, no seu filho. Veja a bondade de Deus abrindo a porta de um emprego. Veja a bondade de Deus te trazendo uma cura. Veja a bondade de Deus te libertando. Aleluia.